Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 4 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mateus 16, versículo 18. Neste domingo nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. No Brasil deixamos para celebrar no domingo essa solenidade, para lhe dar a devida importância. Pedro e Paulo são duas colunas da igreja. Em Pedro nós vemos as comunidades cristãs nascidas da grande tradição do antigo povo de Deus. Em Paulo nós vemos as comunidades nascidas da pregação do Evangelho entre os pagãos por todo o mundo. Festejá-los é festejar a graça de sermos a Igreja de Cristo, o rebanho apacentado por pastores designados pelo Senhor. Olhando para a figura desses dois apóstolos festejados hoje, três coisas chamam logo a nossa atenção: a sua fragilidade, a confiança que Deus depositou neles e a sua fidelidade. Em São Pedro e São Paulo nós vemos a fragilidade humana. Pedro é um galileu, um homem da periferia do mundo judaico, um pescador. Achava que Deus não permitiria que Jesus passasse pela paixão. Na prisão de Jesus, ele negou que o conhecesse. Paulo era fariseu, membro do grupo que mais se opôs ao trabalho de Jesus. Foi testemunha do apedrejamento de Estevão, perseguidor das comunidades, invadia residências e prendia os cristãos. Olhando a fraqueza de Pedro e Paulo, reconhecemos a nossa mesma fragilidade humana. Nós também temos os nossos defeitos, cometemos erros. Vendo por um lado a sua fraqueza, por outro nós vemos a escolha de Deus, o seu chamado. Pedro, inspirado por Deus, reconheceu que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, Pedro, proclamando a fé, Jesus edificou a sua igreja. Deu-lhe as chaves do reino, isto é, a autoridade. E mesmo depois da negação, Jesus só quis saber se Pedro o amava de verdade. E o confirmou na missão: apacenta as minhas ovelhas. A Paulo, Deus revelou o seu Filho, como está escrito na carta aos Gálatas, e o designou para pregá-lo entre os pagãos. No clarão da estrada de Damasco, o perseguidor, alcançado pela misericórdia de Deus, torna-se incansável pregador do Evangelho. Dando-nos conta da fraqueza dos dois apóstolos, vemos ainda mais o amor de Deus que os escolhe e os envia em missão. Por isso, hoje estamos celebrando suas vidas de missionários, sua dedicação à missão, sua fidelidade até o martírio. Pedro é a referência das comunidades que vão surgindo no mundo judeu e nas comunidades que vão nascendo no mundo todo. É um ponto de unidade, uma voz ouvida para dirimir as dúvidas, um laço de união de todas as lideranças da igreja. O próprio Paulo vai a Jerusalém para conhecê-lo, para prestar contas de seu trabalho, para reconhecê-lo como líder. Pedro sofre com a comunidade de Jerusalém perseguida, ele mesmo é preso. Na prisão experimenta a proteção de Deus e o carinho das preces da comunidade. Em Roma, com o seu martírio, selará o seu serviço de amor a Cristo e à sua igreja. Paulo viaja ao mundo todo pregando, convertendo, organizando as comunidades em meio a perseguições e sofrimentos. Na segunda carta a Timóteo, escreve que combateu o bom combate, guardou a fé e está pronto para ser derramado em sacrifício. Foi martirizado também em Roma,
no centro do império. Vamos guardar a mensagem. Celebrando os apóstolos Pedro e Paulo, estamos festejando a graça de sermos a Igreja do Senhor, liderada pelos pastores que em seu nome anunciam a fé, celebram o culto divino e nos presidem na caridade. Em Pedro e Paulo, percebendo a sua fragilidade, nos damos conta da graça do ministério e o seu esforço de fidelidade. Cristo continua governando sua igreja por meio dos sucessores dos apóstolos, os bispos, e do sucessor do apóstolo Pedro, o Papa. Estes pastores que hoje apacentam o rebanho de Deus também precisam do nosso apoio e de nossas orações. Na fé, reconhecemos que eles foram escolhidos por Deus e são assistidos em seu ministério pelo Santo Espírito de Deus. Neles vemos também com gratidão a entrega de suas vidas a este serviço e o seu esforço de fidelidade. Bendizemos a Deus por eles e renovamos nossa adesão ao seu ministério. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mateus 16, versículo 18. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, nós te bendizemos pelos teus apóstolos Pedro e Paulo. Nele celebramos a vocação de todos os que pastoreiam o rebanho de Deus em nossos dias. Os nossos bispos, à frente de suas igrejas particulares, as dioceses, ajudados pelos presbíteros e diáconos. O colégio apostólico, expressão da comunhão e corresponsabilidade dos bispos em relação ao governo de toda a Igreja de Deus. O bispo de Roma, que preside o colégio apostólico e é o centro da unidade de toda a Igreja, o Papa. Nós te pedimos em favor deles. Continua a assisti-los com o teu Santo Espírito. Nós te pedimos também por todo o povo de Deus, para que cresça na vivência do Evangelho e seja uma luz nesse mundo perturbado pelo materialismo, pela exclusão social, pela descrença, pela doença. Que sejamos testemunhas da fraternidade, da justiça, da liberdade, expressões do amor de Deus. Protege, Senhor, nossos pastores, como o fizestes na libertação de Pedro na prisão em que se encontrava por ordem de Herodes. Como o fizestes libertando Paulo da boca do leão, como ele nos contou na segunda carta a Timóteo. Abençoa, Senhor, o nosso Papa Francisco, com saúde, sabedoria e fortaleza em todas as suas iniciativas. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Reze hoje pelo seu bispo diocesano, pela Conferência Episcopal do Brasil, a CNBB, e pelo Papa Francisco. Nossos pastores cuidam de nós e de toda a Igreja em nome do Senhor. Amemos, defendamos e sustentemos nossos pastores com o nosso afeto e a nossa oração, como expressão do nosso amor a Cristo e à sua Igreja.
Foi uma descoberta, Deus está tão perto, bem junto de mim. Ele está comigo, Ele é meu amigo, Ele me quer bem.